Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta rica oportunidade que estamos juntos, nesta enorme distância física, geográfica que nos separa. Estamos aqui em São Francisco, na Califórnia. Os nossos irmãos estão ali nos seus respectivos locais, Flórida, Massachusetts. Muito obrigado, Senhor Deus, que as distâncias inexistem, deixam de existir através deste precioso meio de comunicação que nos está e que nos tem permitido juntos estudarmos a tua palavra. Clamamos a tua presença, Espírito Santo, que tu venha nos guiar, que tu venha nos ministrar, que tu venha nos falar através da tua gloriosa palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado. Glorificamos e exaltamos o teu nome por todo o teu cuidado, por todo o teu carinho em cuidar de cada um de nós. Colocamos esta classe, esta aula nas tuas mãos, colocamos na tua presença as nossas vidas e pedimos que teu Espírito nos oriente, nos guarde, nos abençoe na direção e no desenvolvimento desta aula. Louvamos o teu nome agradecidos, no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos, pela bondade do nosso Deus, aqui, né, na nossa segunda aula desta matéria. Síntese, não estou com síntese na cabeça, não sei por quê. Meu Deus, estou lá atrás ainda. Profetas maiores, né? Eu acredito que, bom, pelo menos eu estou informado que o irmão Robson já recebeu a sua apostila, né? E também, consequentemente, os seus filhos, William e Wesley. Irmão João Paulo ainda vai verificar lá na caixinha dele do correio. A Kleber talvez ainda não recebeu, acredito que vai ser amanhã, né? E o William Carvalho eu acredito que também não recebeu, mas tudo bem. Aí vocês terão um pouquinho mais de paciência, continue no PDF, e aí na próxima aula eu quero acreditar que todos já terão essa situação regularizada. Bom, como já falei, eu estou do outro lado do país, estou hospedado aqui na casa de um precioso servo de Deus, um grande amigo, pastor John Monteiro dos Santos. Estamos em São Francisco, Califórnia, né? Nós viemos aqui sábado, chegamos aqui na sexta-feira, de tarde, no sábado, ministramos aula para o nosso grupo aqui presencial. Está chegando nosso irmão Orsino Siqueira, que até hoje, lamentavelmente, por problemas técnicos, ou por vergonha, eu tenho certeza que não é, mas por problemas técnicos, nunca nos deu a graça de ver o seu abençoado rosto. Mas até o arrebatamento da igreja, a gente vai ver o rosto do Orsino, né? Quando é que vai acontecer isso? Eu não sei, mas a gente ainda vai ver o rosto do nosso irmão Orsino. Orsino, me ouve, Orsino? Parece que ele tem algum tipo de problema na conexão dele, que não é de imediato que ele nos ouve. Opa, Tá nos ouvindo? Orsino, a tua câmera tem problemas ou não? pastor, um pouquinho. Sério? Depois eu explico, pastor. Sem problema, né? Pode explicar depois em off para não causar nenhum tipo de constrangimento. Fica tranquilo. Gente, vamos então à nossa página 18. Página 18. Página 18. Vamos começar já a desenvolver o estudo de cada um dos livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Vamos começar com o livro do profeta Isaías, né? Página 18. Livro do profeta Isaías. Nome, autor do livro, data, caráter, aspectos históricos, esboço do livro, destaques. Lembramos que é apenas um resumo, né? É impossível o estudo detalhado de um maravilhoso livro, riquíssimo por sinal, tá? Se você nunca leu este livro, motivamos vocês a fazerem a leitura. O nome Isaías, está aí na nossa apostila, significa a salvação de Jeová. Autor do livro, Isaías 1:1, diz que é Isaías, filho de Amós. Ele era casado e tinha dois filhos, Isaías 7:3 e 8:3. Vamos ver os nomes
dos filhos do profeta Isaías. Inclusive é um nome bem estranho, bem curioso. Isaías, vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 3. E então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear Jassube. Então, Jear Jassube era o nome de um dos dois filhos do profeta Isaías. Agora, o outro filho do profeta Isaías é o maior nome próprio que existe na Bíblia. Se você quer anotar, é o maior nome de pessoa que existe na Bíblia. Isaías capítulo 8, versículo 3. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. O Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Hasbaz. Não sei se na sua tradução, da sua Bíblia está aí. Algumas traduções modificam, né? Trazem outro significado, né? Ou traz, na verdade, o significado do nome deste filho do profeta Isaías. Mas é o maior nome próprio. Se quiser anotar, né? Você quer saber qual é o mais extenso, o mais comprido nome de pessoa na Bíblia? Está aí. Maer Salal Hasbaz. Eu só conheço em vida uma pessoa com este nome. Acredite se quiser. Foi meu professor de matemática no segundo grau da Igreja Batista, no Rio de Janeiro, e ele se chamava Maer Salal Hasbaz. Eu disse: meu irmão, quem te deu esse nome? Meu pai, que era pastor da primeira igreja batista do Rio Comprido, Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu falei: rapaz, teu pai estava inspiradíssimo, né? O problema é que eu fiquei traumatizado, né? Quando eu era criança, me chamavam de Maer, ou me chamavam de Salal, ou me chamavam de Ras, ou de Bas. Então, é um negócio estranho, gente. É incomum, né? É a primeira vez na vida eu não conheço ninguém com este nome, entende? É normal você encontrar Josué, Caleb, Isacar, Zabulon, Benjamim, que são nomes bíblicos, mas esse, ó, William, o William de Souza, quando tu tiveres a tua esposa e teu filho, não coloca esse nome não, por favor, vai dar um problema com teu pai, com a tua mãe, com a tua família, né? E a criança vai ficar meio traumatizada, né? Qual é teu nome, meu filho? Marsalal Hasbaz. Ih, chega, passa a borracha. Seja uma coisa mais simples que é melhor. Mas vamos lá. Isaías, pouca gente sabe disso, ó. Ele escreveu também outros livros que não foram incluídos no cânone da Bíblia. Pouca gente sabe disso. Segunda de Crônicas 26, 22 e Segunda de Crônicas 32, 32 nos ensinam, né, que Isaías escreveu outros livros. É óbvio que o Espírito Santo não autorizou Isaías a registrá-los como parte do cânon sagrado. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio por causa do seu ministério, né? A tradição ensina que foi o ímpio rei Manassés que cerrou ao meio, né? Matou, né? Martirizou o profeta Isaías. A data, profeta de Judá de 760 a 680 antes de Cristo. Então, seu ministério, perdão, foi um ministério um pouco longo, né? Durou 80 anos. Uau! Isaías profetizou por 80 anos, de 760 a 680 a.C., durante os reinados de vários reis, né? De quatro reis: Uzias, Jotão, Ezequias e Acás. Caráter do profeta Isaías: homem leal a Deus,
Apesar da sua nação rebelde, cheio de ousadia no serviço de Deus, cheio de patriotismo, ternura, ampla compaixão, até com outras nações e nacionalidades, e tinha indignação violenta contra a hipocrisia e irreverência por Deus. Ou seja, era um homem muito correto. Acreditamos que por ser um servo de Deus muito correto, obviamente ele sofreu consequências. Sempre assim, irmãos. Nunca a história muda. Quando nós, como servos de Deus, lutamos para sermos corretos, seremos rotulados como fanáticos, seremos rotulados como politicamente corretos ou coisa parecida. Mas não se importa, não. O mais importante é lutarmos, nos esforçarmos para viver uma vida espiritual que agrade não ao homem, né, mas ao coração do nosso Deus e possamos aborrecer o pecado. Aspectos históricos. Isaías teve um longo ministério, como já falamos, cerca de 60 anos, mas na verdade foram 80 anos. Viveu num tempo de muito pecado, rebelião, desonestidade, pobreza e riqueza misturados com um sincretismo. Sincretismo quer dizer muita mistura, não é? Muita mistura, em que o povo adorava a Baal e também a Jeová. Durante sua vida, Israel foi conquistada pelos assírios e o povo levado cativo para Nínive. A maior parte de sua vida esteve ao lado do bom rei Ezequias, com quem teve experiências extraordinárias. Então, procuremos não esquecermos disso, na verdade, que Isaías teve esse privilégio, se assim podemos dizer, de estar profetizando nos reinados de quatro reis: Uzias, Jotão, Ezequias e Acás. Esboço do livro, ou seja, qual é a maneira que melhor podemos dividir o livro para compreendermos a sua leitura. Olha só como funciona. Do capítulo 1 ao capítulo 12 de Isaías, fala da condenação de Judá. Então, dentro desse espaço de 1 a 12, capítulo 1 ao capítulo 12, fala direto sobre a condenação da nação de Judá. Do capítulo 13 ao 23, Deus já usa Isaías para trazer, perdão, a condenação de diversas nações. Do capítulo 24 ao 27 é o dia do Senhor. Do 28 ao 35, julgamentos e bênçãos. Do 36 ao 39, aí entra um parêntese histórico, ou seja, uma lacuna, uma brecha, historicamente falando. Do 37 ao 48, capítulo 37 ao capítulo 48, a salvação da nação. A nação tinha o caminho para escolher, e esse caminho Deus já estava apresentando, que era o caminho da salvação. Do capítulo 49 ao 57 é a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E do capítulo 58 ao 66 são várias profecias, não é? Destinadas ao futuro da nação de Israel. Inclusive, se quiser anotar, os capítulos 65 e 66 falam do futuro governo de 1000 anos do Messias, ou seja, do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante isso. Repito, capítulos 65 e 66, livro do profeta Isaías, que contém um grande número de profecias apontando para o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo na terra. Vamos então a alguns destaques. O que quer dizer destaques? Situações únicas, situações peculiares, voltadas à pessoa do profeta Isaías. Ou seja, nenhum outro profeta teve esses destaques que aqui agora vamos mencioná-los.
Isaías foi o profeta mais citado no Novo Testamento. Se você ler com atenção toda a trajetória do Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, Isaías é o profeta mais mencionado, É, mais citado. isso é porque ele é chamado ali profeta messiânico? Porque assim, Sim, mais de sim, um profeta falaram ali sobre o Messias, mas igual exato, Isaías falou, várias menções. exato, exato, Jesus leu várias vezes os exato. escritos dele. Essa é a razão, essa é a razão. E porque ele Ok. também, o livro do profeta Isaías é chamado de proto-evangelho. O que que é proto-evangelho? É um protótipo, é uma plataforma que apresentaria, de alguma forma, o plano da salvação, que é bem desenvolvido, não é? E bem explicado dentro do Novo Testamento. Então, esta é uma excelente razão que o William Carvalho coloca, e é corretíssimo, pela qual Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. Outro detalhe chamativo neste livro é que os capítulos 36 e 37 contam a extraordinária vitória contra os assírios. Lembram-se? O rei assírio Senaqueribe deixou bem claro as suas ameaças. Quem poderá livrar a vossa nação das minhas mãos? Quem poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? E Senaqueribe comprou briga com a pessoa errada. Comprou briga com o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Diz a Escritura que o nosso Deus enviou, um anjo. Não precisou de 5, não precisou de 10, não precisou de 100, um só, um. E quantos soldados assírios no dia seguinte amanheceram mortos lá no campo? Alguém se lembra? Olha, foi um número bem alto. 180 mil. Não, tá faltando um númerozinho aí. Tá Tá faltando. faltando? Tá faltando. Ei, rapaz! Ó, irmão João Paulo está sendo misericordioso. Ele poupou aí o número dos mortos. 180 mil. Isso é misericórdia. Volta a fita, volta a fita. Eu entendo. O seu coração é grande. Eu conheço o irmão João Paulo. Para quem não conhece o irmão João Paulo, eu conheci ele pessoalmente. Foi nosso aluno com excelente destreza lá no Básico em Teologia. Mas ele da sua bondade, decidiu, não Foi vou, um 85 ou um 89, um trem assim. eu vou dar um desconto no número dos mortos, né? Não, isso aí é o coração grande do irmão João Paulo, né? Então ele deu um desconto bonito, né? Não vou dizer de quantos por cento, mas ele descontou 185 mil. Ah, Ele, falta aí pro Six só. por 5 certo, ele deu um desconto, né? Mas é o coração dele, né? Falei, mas tanta gente morreu, pastor. Deixa eu dar um desconto para aliviar a situação que estava feia. Mas eu quero me referir que um anjo só eliminou a 185 mil ah, soldados assírios. E diz a escritura que ele voltou envergonhado para a Síria, é verdade? Não entrou em Jerusalém, mas aconteceu algo muito estranho com Senaqueribe. Alguém está lembrado? Depois que ele voltou para a Síria. E Isaías fala: aconteceu algo muito estranho. Uh, Vamos ver se alguém se lembra. Sem abrir o livro do profeta Isaías e sem ir para o Google. Ninguém está lembrado? Ih, rapaz, vocês leram então a história pela metade. Não estão lembrados? Ê, papai do céu. Pode ser uma das questões da nossa prova, né? Agora nessa matéria não vai ser trabalho, não, vai ser provinha. Nós vamos corrigir os exercícios mais lá na frente para fazer a cabeça funcionar. Isaías 37, abra comigo, Isaías capítulo 37,
versículos 36, 37 e 38. Isto. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículos 36, 37 e 38. Segunda Reis também diz, né? Segunda Reis, capítulo 19, Yeah. versículo 37. Isaías dá mais detalhes. Uhum. Essa é verdade. Segundo de Reis encolhe, ou seja, dá mais resumidinho. Mas Isaías ele é mais detalhista. Isaías 37, 36 diz: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Preste atenção no versículo 37. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Lembra-se que Nínive era a capital da época do Império Assírio. Olha o 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles o fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, Senaqueribe foi assassinado pelos seus próprios filhos. Doideira, né? Total doideira. E aí sucedeu um outro filho dele, né, no trono, cujo nome é Esarhadon. Então, não se esqueça desse detalhezinho, né? Então, Senaqueribe, quando regressou para a Síria, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. Vamos lá. Isaías orou para que Deus desse mais tempo de vida ao rei Ezequias. Então lhe deu mais 15 anos. Sem ler, sem ler. Ler é fácil, até eu leio. E vou dizer os detalhes. Que de estranho ocorreu no sentido que Deus decidiu dar 15 anos ao rei Ezequias. Teve um evento, teve um acontecimento, não é? O resultado final foi a demonstração da misericórdia de Deus, porque Deus já tinha dito através do rei, do profeta Isaías: Rei Ezequias, assim diz o Senhor: prepara a tua casa, os teus negócios, que tu vais morrer. Aí ele se desesperou, chorou, ficou com o rosto posto entre a esquina da parede do Palácio Real. Aí Deus faz algo bem estranho. E desse algo estranho é gerado o resultado. E o resultado pode dizer ao rei Ezequias que estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Qual foi esse acontecimento que trouxe como resultado o acréscimo de mais 15 anos na vida do rei Ezequias? Alguém se A, lembra? s- a sombra dele voltou dez degraus A sombra de quem? do profeta Do... Ezequias. Do profeta Ezequias. Tem certeza? Se eu não estou enganado, tem que ser. Ei, Foi a irmão. sombra do relógio, não foi não? Oh! Relógio de Nossa, aí, ó. Acácio. Oh, tá Oh, glória a Deus, hein? William Carvalho, cinquentinha pra ti, William Carvalho. A Opa, aí sim. sombra do relógio, não do profeta, não do rei. Ô, irmão João Paulo, não me faz essa, não. Ó, o coração sai pela língua, pela boca e Aí, pouco. tá Isaías aqui mesmo, tá Isaías, Ai, 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 não faz isso. Isaías, qual que é o Segunda versículo? Reis 20. Segunda Reis 20. E É. Isaías 38 também, tá aqui, ó. 38, deixa eu chegar lá. Isaías 38. 38, 8. Eis que eu farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Então, irmão João Paulo, esquece que foi a sombra do rei Ezequias. Por favor, esquece. É a sombra do Mas relógio. é algo bem estranho, né? Porque é mais fácil fazer voltar a sombra de uma pessoa do que de um relógio. Ah, concordo. É um Mas, milagre isso aí. mas o nosso Deus não é dado a fazer coisa doida? É.
Verdade. O dia que Deus usar coisas normais para fazer um milagre, nosso Deus deixa de ser nosso Deus, concorda? E ele nunca vai deixar de ser nosso Deus. Alguém pode explicar por que Jesus curou o cego? Ó, cospe, faz lodo e unta os olhos do camarada para dar visão. Não seria mais fácil Jesus dizer: enxerga, abre os teus olhos? Mas aí Jesus, ó, se alguém hoje fazer isso é doido, né? A menos que tenha a ordem de Deus. Se tem a ordem de Deus é outro, mas também é considerado doido, né? Porque não tem. Que sentido tem? Que cabimento tem? Cuspir em cima do lodo, ó, untar os olhos do camarada. Mas isso é Deus, gente. Não tente entender Deus. Ó, se um dia Kleber entender Deus, Kleber entra em parafuso. Vai, o Kleber vai surtar. Vai dar uns bugs na cabeça do Kleber que o Kleber não vai estar sorrindo como ele está agora, não. Ele vai ficar assim, ó. Então, não tentemos explicar as obras de Deus. Isaías recriminou o rei Ezequias porque mostrou aos embaixadores babilônicos os tesouros do rei e do templo. Isso despertou grande cobiça nesse povo e mais tarde eles destruíram Jerusalém. Olha que lição, né? O rei Ezequias, não sabemos o porquê ele teve esse tipo de comportamento, mas ele decidiu mostrar os tesouros, não é? Aos embaixadores babilônicos. Venham ver aqui os tesouros da casa de Deus, os utensílios, o ouro, isso e aquilo. Primeiro, irmãos, vamos partir de um princípio. Tesouro é algo para ficar entre você e a intimidade da sua família. Tesouro não é para mostrar para ninguém. E mais ainda, tesouro da casa de Deus. Eita! E tem muita gente ó, mostrando os seus tesouros para quem não é devido e acaba sendo roubado. Foi o que aconteceu. Anos mais tarde, Nabucodonosor já sabia, rapaz, aquele rei Ezequias tem ouro, tem ouro, tem ouro, tem ouro na casa. Então vamos fazer o seguinte, vamos planejar uma maneira de entrar e roubar todo aquele ouro da casa. E é o que deu na destruição de Jerusalém em 586 a.C. Outro fato de interessante nesse livro é que Isaías profetizou o decreto de Ciro 200 anos antes de acontecer, mencionando o nome próprio dele. Isso aqui é loucura. Olha lá. Isaías 44, versículo 28. Aparece duas vezes. No 44, 28 e no 45, 4. No 44, 28, Deus usa Isaías para chamá-lo. Olha só. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada e ao templo, funda-te. Peraí, Ciro era servo de Deus? Ciro era pastor de Deus? Não. Era um profano, era um pagão, era um idólatra, era um adorador de outros deuses. Irmãos, nós aprendemos o seguinte: Deus usa quem Ele quer. Ele usa até o diabo para dar uma coça na gente. Que, pastor? Se é heresia, não. Se for necessário, ele vai usar os demônios, ó, para dar uma coça na gente, para nos Exemplo de ensinar. Saul, né? Hã? Exemplo de Saul, né? Saul tá aí, Né? exemplo. Olha, O espírito maligno que atormentava ele, a Bíblia fala que é da parte do Senhor, né? Então opa, Deus não enviava, obviamente, o demônio para lá atormentar ele, mas ele permitia que isso fosse acontecer permitia. Ó, é, pelas razões que ele tinha. é como Deus disse assim, seu capeta, vai lá e perturba aquele camarada ali que está me enchendo a paciência. Vai lá, perturba, porque ele está fora da minha presença. E Deus hoje, por quê? Não faria diferente conosco, né? Se de repente, é só um exemplo. O irmão Robson não está indo muito bem na presença de Deus, está entristecendo o Senhor, está chateado. É só um exemplo, por favor. Não estou afirmando nada. Aí Deus lá de cima, eu amo tanto o Robson, mas eu amo tanto esse rapaz. É um filho rebelde, mas eu amo. Vou permitir um capeta incomodar ele. A ver se ele busca a minha presença. E olha, aí vem o capeta e perturba, e perturba, e perturba. Ai, 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 ai. Aí, irmão Robson toma jeito e se encaixa
na vontade de Deus. É assim, irmãos, não tem jeito, nós somos filhos. E quando o pai, ó, faz isso assim com a gente, é porque ele nos ama. Não quer que a gente se perca, que a gente vá para o inferno. Deus fez isso com Saul, mas Saul não se arrependeu. Muito pelo contrário, foi piorando, 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 chegando aonde chegou. A Isaías 45:4, 45:1 e 45:4. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Rapaz, tá chamando de Ciro de ungido, para você ver. Ele usa a quem ele quer e unge até o ímpio, o profano, o pagão para ser usado. E no versículo 4, 45:4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Estão entendendo aqui? Ciro não conhecia Deus. Ciro não tinha nenhuma relação com o nosso Deus. Mas Deus determinou, decidiu chamá-lo para fazer cumprir um propósito. Vamos lá. Pastor, Sim, senhor. por que que aí fala, faz diferença entre Jacó e Israel, nesse texto que o senhor acabou de ler? Bom, vamos lá. Porque, sabe por que eu estou perguntando? Por quê? Porque Rashi e Maimônides, eles interpretam o texto de Isaías 53 como servo, sendo Israel inteiro, como nação, e não como uma pessoa. Os dois fazem isso. É, E os mas dois essa. não se contradizeram nunca sobre isso aí. Algumas falas deles estiveram ali meia assim, coisa, mas eles nunca contradizeram sobre isso aí. Só que, tipo assim, eu sei, né, que aquilo ali não se trata de uma nação, se trata de uma pessoa. Ah, mas aqui, na verdade, meu irmão e irmão, se trata. Bom, isso que o irmão está falando agora é a visão do judaísmo ortodoxo. Uhum. O judaísmo ortodoxo enxerga desta maneira. Já o judaísmo messiânico, nós evangélicos já enxergamos de outra maneira pelas leis da hermenêutica. Quando fala de Jacó e de Israel, Deus está falando de Judá, o reino do sul, e de Israel, o reino do norte. Ou seja, que a desobediência de toda a nação, em um momento na história, levou o quê? O racha da nação, não é verdade? A desobediência, a idolatria de Salomão foram os motivos que Deus rasgou o reino de Salomão. O camarada tinha que se envolver com 700 mulheres e 300 concubinas. Vamos ser sinceros, irmão. O cara mais sábio, mais cheio de sabedoria da parte de Deus, dá uma de burro. Com todo respeito a Salomão, espero vê-lo lá na eternidade salvo, quero abraçá-lo, né? Mas vou dizer para ele, rapaz, tu foste burro. Cheio de sabedoria, cheio, mas ao mesmo tempo cheio de burrice. Por que não ficaste contentinho com uma mulher só? Queria o quê? 700? Não, quero 300, quero 1.000. Que isso, rapaz? Que Aí a gente entende o seguinte: ele deixou de colocar a sua confiança na sabedoria que Deus lhe havia dado e decidiu colocar a sua confiança nas alianças políticas, com medo que as nações ao redor de Israel viessem a se fortalecer e invadir a nação. Rapaz, aí ele foi burro duas vezes, né? Burro por não confiar na provisão de Deus em proteger a nação. E burro em se envolver com 700 mulheres e 300 concubinas. E olha o resultado. Diz a Escritura que ele chegou a queimar incenso aos demônios e deuses que adoravam as suas esposas. Olha que estado de degradação. Camarada foi chamado por Deus para construir o templo em honra ao nosso Deus e acaba nesse estado pervertido e deplorável. Olha, não é uma lição enorme para mim e para cada um de nós? Grande, grande lição. Irmãos, importa não é só começar, é terminar. O próprio Salomão, lá em Eclesiastes, diz: melhor o fim do que o início
de todas as coisas. Por que ele falou isso? Porque ele viveu uma vida, ó, bem torta. E quando chegou aos seus mais de 80 anos de idade, é o que diz lá em Eclesiastes do capítulo 8 ao capítulo 12, ele começa a refletir. Será que eu vou ganhar a eternidade? Eu tenho ouvido pastores, mas eu não posso fazer esse tipo de afirmação. Salomão se perdeu para o inferno. São bem radicais, eu não posso afirmar isso. É verdade que ele faz uma reflexão pesada e profunda da vida em todo o capítulo 12? É verdade. Mas afirmar que ele foi para o inferno, eu não posso falar. Tem muita gente que passa uma vida inteira servindo a Deus e no último minuto perde a salvação. E tem um contrário. O camarada passa a vida inteira como um sem vergonha, como um pecador pesado, e volta. Basta um minuto, para ele se arrepender e entrar na eternidade com Cristo, como foi o ladrão da cruz. Então, ó, não fica especulando, não. O que aconteceu com Salomão? Vamos chegar lá na eternidade. Quando chegar lá, já primeiro vou dar um abraço e uma beijoca em Jesus. Depois eu vou procurar Salomão. Se eu não encontrar Salomão, vocês já sabem. É que esquecendo de ler também que quando a Bíblia fala assim, e ele se reuniu com seus pais, tá falando de salvação, não saiu de Abraão, não tá falando de inferno. Ó, ó, Se reuniu com seus ó, pais. Aí ó, é no livro não creio que no livro de Primeira Reis fala isso aí, né? Que ele se reuniu com seus irmão João pais. Paulo, ô irmão João Paulo, irmão João Paulo recebeu a unção do William Carvalho, quarentinho, irmão Não, João Paulo. Ô, já irmão era João hora já Paulo, de acordar um já, pouquinho. já era a hora, irmão João Paulo tá aqui quarentinha para sua alegria, meu Deus, que É coisa porque boa. tem muitos pastores mesmo que falam, não, Salomão se perdeu. Perdeu não, porque no final da vida ele fez uma reflexão grande sobre a vida dele. Yeah. Tudo é Vaidade, vaidade de vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, vaidade. vaidade. Yeah. Ou seja, ele chegou à conclusão que ele mal gastou uma parte da sua vida. Essa é a verdade, né? Mas acreditamos que pela reflexão que ele faz, ele reconciliou-se com Deus, se arrependeu. Basta um minuto. Deus não precisa de uma hora, precisa de um minuto nosso para termos o arrependimento e a entrada na vida eterna. O capítulo 56, para fechar os destaques, é das profecias mais conhecidas sobre o Messias sofredor, ou seja, todo o capítulo 53, se você ler com atenção, fala de um conjunto maravilhoso, maravilhoso de profecias apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu sofrimento. Vamos agora ao próximo livro, Jeremias, chamado de o profeta chorão. Eita! Pô, tem gente aí com o espírito de Jeremias, né? Só tá chorando, 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 chorando. Qualquer coisa tá puxando um lenço. Normal, né? Melhor chorar do que ficar com cara amarrada, né? Com cara de sovaco de tartaruga. Já viu o sovaco de tartaruga? É tudo enrugado, né? Tem crente, pai do céu, meu irmão. Igualzinho sovaco de tartaruga. Não dá um sorriso. É, tô na prova. Rapaz, só tá na prova. Mexe, muda essa cara. Ó, dá um sorriso. Glorifica a Deus. Cai na gargalhada. Como vou cair na gargalhada, pastor? Minha vida tá de pernas para o ar. Irmãos, tudo posso em Cristo, naquele que me fortalece. Tá tudo de pernas para o ar, agora que ficou bom. E quando a nossa vida está assim, ó, de pernas para o ar, é um momento que Deus tem para operar no nosso orgulho, na nossa autossuficiência. Sem querer, estou pregando, né? Mas a intenção nem é pregar, não é pregar, é expor a palavra de Deus. Vamos a Jeremias. Pensa no homem que passou um pedaço difícil como profeta. Aí eu paro para pensar. Eu fico preocupado. Hoje você vê uns pregadores, assim, ó, não é crítica, é uma observação. Eu sou profeta de Jeová dessa noite. Eu tô quieto. É muito fácil você dizer isso. Sou profeta de Deus nessa noite. Sou igualzinho aqueles profetas do Antigo Testamento. Aí tá mentindo. Aí tá mentindo. Porque ninguém hoje aguentaria ser profeta como foi nos tempos do Antigo Testamento. É ruim, irmãos. Ser profeta no bem bom. E Jeremias dá um exemplo.
foi um profeta que sofreu muito por amor às Escrituras e por amor ao nosso Deus. Seu nome, Jeremias, significa Deus lança, Deus atira. O autor do livro era filho do sacerdote Ilquias, ou então Jeremias era crente, tinha linhagem sacerdotal, com certeza. Ele não se casou porque Deus o proibiu. É brincadeira? Deus chegou para Jeremias: "Ó, você não vai se casar, não." Como é que é? Está estragando os meus sonhos? Mas se Deus deu uma ordem, ele ia brincar com essa ordem? Não. Aí um aluno de uma outra turma me perguntou: "Pastor, então não existe livre-arbítrio?" Existe, mas envolvendo o chamado, anote aí, livre-arbítrio, livre escolha existe. Mas dependendo do chamado que a pessoa receba da parte de Deus, parece que esse livre-arbítrio ele é limitado. Interessante isso, eu já observei. Deus nos dá a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre ir e não ir. Mas dependendo do chamado, eu cheguei a essa conclusão. Não é coisa da minha cabeça, não. Não existe livre-arbítrio. É por causa do chamado. Vamos lá, então. E Jeremias, então, por causa do chamado, não teve a escolha para se casar. Ele tinha que ficar solteirinho, solteirinho, para cumprir um propósito, claro, da parte de Deus. O autor do livro, como já falamos, né? Olha que interessante. Nasceu em 655 a.C. e faleceu em 586 a.C. no Egito. No ano que Nabucodonosor estava entrando em Jerusalém e destruindo a Judá, e neste ano estava falecendo o profeta Jeremias. O ministério dele começou no ano de 629, e quando Manassés era rei de Israel, o mesmo rei Manassés, né, que cerrou ao meio o profeta Isaías. Continuou depois do cativeiro de Judá. Então, cronologicamente, vem na frente Isaías. Aí, depois, alguns anos, entra Jeremias. Vamos conhecer um pouquinho Jeremias? Caráter. A semelhança de Isaías, era um homem sincero, compassivo, humilde, rígido quanto a mensagem, tímido e sensível. Qualquer coisinha levava Jeremias a chorar, a ficar ressentido. É o que diz Jeremias 1:4-10. Fiel a Deus, avesso à publicidade, não gostava de ser conhecido e nem assim exposto, detestava isto, né? Tinha uma empatia honesta, foi afetado pela palavra que pregou, perseverante e persistente, mesmo sem esperança. Até quando estava na prisão, foi fiel. Jeremias 37:15-21, 38, 1, 6, 13. Ele preferia pregar amor e paz, mas teve que pregar o quê? Castigo e queda. Jeremias teve uma vida muito solidária, mas era necessária. Observe a atitude de Nabucodonosor a respeito dele. Foi também chamado profeta que chorava por motivos óbvios. Ó, Nabucodonosor conheceu Jeremias? Para muitos isso é uma novidade. Vamos lá em Jeremias 39? Olha que interessante. Para muitos isso é uma tremenda de uma novidade. Jeremias capítulo 39, versículos do 11 ao 14. Porque muitas das vezes imaginamos, né, que os profetas entre si não se conheceram, mas alguns deles foram contemporâneos, se conheciam entre si. Isso é bastante interessante, bastante curioso. Jeremias capítulo 39, versículos 11, 12, 13 e 14. Diz assim: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo:
Tomam e põem sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nabuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nabuzazban, Rabi, Saris, Nergal-Sarazer, Rabi Magui e todos os príncipes reis da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Olha que interessante. Ou seja, Deus estava cuidando, mesmo no cativeiro de Judá, no cativeiro babilônico, Deus estava cuidando de Jeremias. No que nós aprendemos aqui? Mesmo no momento das nossas mais angustiantes provações e tribulações, Deus está cuidando de nós. Sempre, sempre. E outra coisa, irmãos, hoje estamos vivendo uma época onde os púlpitos não estão nos ouvindo palavra para confrontar, ou seja, a palavra que exija arrependimento de pecados, palavra que exige santidade, santificação. Hoje estamos vivendo uma época de um evangelho muito, muito leve, chamado light gospel, não? É da manteiguinha leve, hum, leitinho por cento. Jesus te ama. Ele te recebe como você é. Passa a mãozinha na cabeça. Vai, meu filho. Vai, não. Jesus disse: vai, não peques mais. Então, se hoje eu e você tomamos o púlpito, não é para descer o chicote, mas para trazer uma palavra que confronte os nossos pecados, o povo já amarra a cara, o povo já nem dizima e nem oferta mais. Eu fui numa igreja alguns anos atrás, aí na área de Massachusetts, e o pastor, antes que eu tomasse o púlpito, me havia convidado, eu te disse: pastor, não prega nada contra o pecado, contra arrependimento, contra a Ué? vida de santidade. Aí eu fiz essa pergunta baixinho: mas por quê? Porque aí eu vou perder os dizimistas e os ofertantes. Mês passado já veio aí um servo de Deus, mas bateu pesado contra o pecado, contra a falta de santidade, a falta de reverência, e eu perdi 25% dos dizimistas e 30% dos ofertantes. Não venha o Senhor fazer a mesma bobagem. Eu falei: e agora eu vou arrebentar. Agora não tem jeito. Eu falei: pastor, então o senhor vai pedir falência, porque essa é a mensagem que Deus me deu. Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de tomar vergonha na cara. Ah, não, isso o senhor não vai pregar, não. Ó, se o senhor que me quiser, eu vou te cortar o microfone e vou te convidar a descer do púlpito. Ok, sem nenhum problema. Pode, pode cortar. E ele cortou, acredite, ele cortou o som, me convidou a descer do púlpito, levantou a igreja para se colocar de pé. A igreja sabia que eu ia ministrar, porque estava lá o cartaz, fizeram uma propaganda, mas de repente mudou tudo por causa disso. E aí o pastor inventou uma história sem pé, sem cabeça, que eu nem vou aqui dizer porque é ridículo, e eu fui acompanhado para sair da igreja. E o Espírito Santo falou no meu coração: em menos de um ano, essa casa terá suas portas fechadas. E eu fiquei quieto. Será que estou ficando louco? Alguém está me falando aqui, em menos de um ano, as portas dessa casa vão se fechar. 4 meses depois, descobriram que o pastor estava roubando, lavando dinheiro da igreja, fazendo lavagem de dinheiro, estava em adultério com 3 mulheres, eu tinha 4, né? Tinha a esposa oficial mais 3, e estava fazendo contrabando de pessoas humanas, trazendo do México e pagando a coiotes. Rapaz, foi em Massachusetts. O escândalo foi tão grande que abafaram. Tanto que pouca gente sabe disso. Pouca. Isso foi há uns 7, 8 anos. Abafaram rapidamente. Irmãos, com Deus ninguém brinca. Não é verdade? Com Deus ninguém brinca.
Se hoje você é convidado, meu irmão, presta atenção, é só um humilde conselho. Quem sou eu para te dar conselho? Se você é convidado a falar numa igreja e o Espírito Santo te dá uma palavra para confrontar o pecado, pregue. Mas vou fechar a cara para mim. Problema de quem fechar a cara. Melhor ter o problema com o homem do que problema com Deus. Mas nesse meu caso, o homem me impediu. E eu falei, Senhor, o que é que eu faço? Calma, agora o assunto é comigo. Então, quando o homem entra no meio, aí é Deus que vai tratar o pastor da igreja. Mas se não tiver nenhum problema, e se você pode abrir a boca, abra e deixa Deus te usar. E não tenha medo das consequências que o homem pode acarretar. Assim aconteceu com Jeremias. Quanto mais ele pregava contra o pecado, contra a infidelidade da nação, contra a, a idolatria, mais ele era perseguido, a ponto que ele foi metido dentro de uma cisterna. Estão lembrados? Uma cisterna cheia de lama até o pescoço. Hoje estaríamos dispostos a cair dentro de uma cisterna com lama até o pescoço, porque decidimos falar a verdade. Até alguns diriam, não, pastor, isso não é para mim, não, isso aí é para os fortes. Ué, quem é você? Você é fraco, é forte. Você foi chamado para ser forte em Cristo ou para ser frouxo? E olha, os frouxos não vão herdar o reino de Deus, não. Vamos lá. Aspectos históricos. Foi o profeta durante os últimos reinados de Judá: Josias, Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Atenção aqui porque dá problema. São nomes parecidos. Se você não prestar atenção quando fizer a leitura, você vai pensar que é errográfico. Jeoiaquim e Joaquim. Nomes diferentes, pessoas diferentes, pronúncias parecidas. Ah, tá percebendo? Ó, Jeoiaquim, Joaquim. Isso não é errográfico, é uma variação de nomes. Então, os nomes em hebraico são muito parecidos, têm nomes muito parecidos. Então, muito cuidado para você não se confundir com estes nomes. Está lá em 2 de Reis, nos capítulos 22 ao 25. Foi acusado de conspirar com os babilônios, porque suas mensagens sempre diziam que Judá seria inevitavelmente destruída. E assim aconteceu. Judá foi realmente destruída. Eles o libertaram e lhe deram a opção de escolher onde queria viver. Escolheu permanecer em Jerusalém, mas mais tarde foi levado à força para o Egito, onde veio a falecer. Está lá em Jeremias 43, 1 ao 7. Então ele passou um pedaço muito difícil no ministério que lhe fora confiado. Esboço do livro. Como é que esse livro ele pode ser dividido para termos uma melhor compreensão quanto à sua leitura? Vamos lá. O capítulo 1 de Jeremias é a chamada dele. Tem um ponto no capítulo 1 engraçado, né? Senhor, eu não sei falar, eu sou como criança. Aí Deus disse: eu coloco as palavras na tua boca. Jeremias deu uma de Moisés, né? Querendo se desculpar, querendo apresentar um argumento para não abraçar o seu chamado ministerial. Aí se ocupa o capítulo 1. Já do capítulo 2 ao 25 são as profecias contra Judá. Toda a carga de juízos que Deus estaria trazendo sobre a nação de Judá, se não houvesse arrependimento, ela é narrada, ela é descrita em detalhes do capítulo 2 ao 25. Presta atenção, são mais de 20 capítulos dedicados a essas profecias no livro do profeta Jeremias. Depois do capítulo 26 ao 29,
são os conflitos do profeta. Imagina o homem profetizando contra os pecados da nação. Claro que ele estaria em conflito. E agora? Vão me matar, vão me apedrejar, vão me afogar, vão me encerrar, vão acabar com a minha vida. Então, o capítulo 26, 27, 28 e 29 traz os conflitos do profeta. Do capítulo 30 ao 33 é a consolação da nação. Deus usa o profeta para trazer o quê? Palavras de consolo, de consolação, de fortalecimento. Mas do capítulo 34 a 45 é inevitável, é a queda da nação. Aí Deus, através de Jeremias, dá detalhes como a nação iria cair. Do 46 ao 51, profecias contra diversas nações. E o 52, pasme, é o capítulo dedicado unicamente à queda, à quebra da cidade de Jerusalém. Destaques do livro, ou seja, coisas que não vamos encontrar em nenhum outro livro dos profetas. Previa um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Não foi Isaías, não foi Ezequiel, não foi Daniel, foi Jeremias. Jeremias, então, ele é usado para dizer exatamente assim diz o Senhor: 70 anos estão determinados sobre ti, Judá. E aí ele vai do capítulo 25, do verso 9 ao verso 11. Daniel leu essa profecia. Olha que interessante. Eles se conheceram, e entendeu a mensagem sobre os 70 anos. Daniel 9, 2, 3. O que acabou sendo o início do retorno do cativeiro. Se a gente pudesse colocar cronologicamente, Jeremias é o início, Ezequiel e Jeremias é o início, Isaías e Ezequiel são o meio e Daniel é o final deste ciclo profético que envolve os profetas maiores. Então vou repetir. Começamos com Jeremias, Isaías e Ezequiel. Eles estão dentro de num período intermediário da história do exílio babilônico, ou de Judá na Babilônia, e aí fecha o ciclo com o profeta Daniel. Jeremias foi considerado um traidor, um espião, mas na verdade era um grande patriota. Por quê? Ele falava contra a nação pelos seus pecados, mas amava a nação, era um patriota. Foi perseguido pelo seu próprio povo e era odiado por suas autoridades. O capítulo 24 de Jeremias é interessante, né? É a parábola dos figos bons e dos figos ruins. Tome um tempinho para ler o capítulo 24, assim que você puder, livro do profeta Jeremias, que você vai entender com muita propriedade essa parábola, né? Ela chega a ser enigmática e muito interessante. Vamos passar para o próximo profeta, Lamentações. Ah, peraí, continuamos com Jeremias? Jeremias escreveu o livro que leva o seu nome, mas de quebra ele também escreve outro livro chamado Lamentações de Jeremias. Qual o objetivo deste livro? Trazer os lamentos, as profecias e os lamentos da eventual destruição de Jerusalém. O nome, já sabemos, Jeremias significa Deus lança, Deus atira. Autor do livro, o profeta Jeremias. Data em torno de 586 antes de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém. O caráter, já falamos lá no capítulo 2, e agora os aspectos históricos, que são um pouquinho diferentes, um pouquinho apenas, em relação ao livro do profeta Jeremias. Me acompanhe. Jeremias sobreviveu à destruição de Jerusalém, pois foi poupado pelos babilônios. Nabucodonosor lhe deu a opção de escolher uma
onde iria morar, mas ele escolheu ficar na Jerusalém destruída. À vista de toda aquela tragédia, ele compôs então o seu livro profético, Lamentações, onde descreve toda a sua dor, as tristezas, sofrimentos e suas lamentações sobre o cativeiro de Sião. Mais tarde, contra a vontade dele, como já falamos, foi levado ao Egito, onde veio a falecer. Esboço do livro. O livro foi escrito em forma de rolo para ser lido nas festas judaicas. Cantares de Salomão na Páscoa, Ruth na festa de Pentecostes, Eclesiastes na festa dos tabernáculos, Esther na festa do Purim e Lamentações no aniversário da destruição de Jerusalém. Dependendo do ano, de acordo com o calendário lunar, né? O calendário lunar é o que rege o calendário hebraico, o calendário judeu. Dependendo do calendário lunar, o aniversário da destruição de Jerusalém pode ser comemorado entre a primeira e segunda semana de setembro ou entre a segunda e a terceira semana de outubro. Isso é variável, entende? Não tem uma data como no nosso calendário juliano-gregoriano, uma data fixa, né? Como, por exemplo, 7 de setembro, data da independência do Brasil. Mas a data da destruição de Jerusalém, ela varia. Então, ela pode acontecer entre a entre a primeira e a segunda semana de setembro, no nosso calendário, ou entre a segunda e a terceira de outubro. Igualzinho o ano novo, né? O ano novo pode ser entre o primeiro e o segundo semana de setembro. O ano novo e a festa da destruição de Jerusalém caminham juntos, né? São festas que quase estão lado a lado, para a diferença de uma semana, né? O ano novo judaico é chamado de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Então, o Rosh Hashanah e o aniversário da destruição de Jerusalém andam lado a lado. Então, primeiro vem o Ano Novo e depois vem o aniversário da destruição de Jerusalém e depois vem o Yom Kippur, não é? O Yom Kippur é o dia do perdão. A gente vai falar mais adiante dentro desse contexto dos profetas maiores e dos profetas menores. Mas vamos lá. Aspectos históricos. Como já sabemos, né? À vista de toda aquela tragédia, então, Jeremias compõe então o seu livro poético, Lamentações. Outra diferença: Lamentações, além de ser um livro profético, é também um livro poético, onde descreve toda a sua dor, as tristezas e sofrimentos e suas lamentações sobre o cativeiro de Sião. Mais tarde foi levado ao Egito, onde veio a falecer. Agora vamos entender como funciona o livro. O livro é pequeno, tá? O livro tem 5 capítulos. O livro foi escrito em forma de rolo, como já falamos, né? Olha, agora interessante. Além disso, o livro está escrito em forma de acróstico. Anote aí. O que é acróstico? Tem uma mensagem cifrada através de uma linha de vertical. Exemplo. Deixa eu ver aqui se eu posso dar um exemplo de um acróstico. O que está escrito aqui? Jesus? Jesus. Isso aqui é um acróstico. O que é um acróstico? Uma mensagem, uma palavra escrita no sentido vertical. E aí, cada letra da palavra ou da frase traz em si uma mensagem. Além do livro de Lamentações, os Mas, Salmos mas isso, perdão, pastor, mas isso é só em em hebraico ou também? hebraico, em hebraico. Em Ah, português tá. você não detecta essa forma. Tanto que na Bíblia só tem 2 grandes acrósticos. Dois. Este, livro do profeta Jeremias, e o Salmo 119.
Se você for lá no Salmo 119, vamos lá rapidinho no Salmo 119, só para essa dúvida não ficar no ar. Muito interessante. É outro livro da Bíblia que contém um importante acróstico. Dê uma olhadinha com muita atenção aí na sua Bíblia, muita atenção. A maioria das Bíblias dividem o Salmo 119 em grupos de 8 versículos. Para cada 8 versículos, lá na parte de cima, no meio, como fosse um título, traz um nome. O que que você está vendo aí, por exemplo, entre o Salmo 119, do versículo 1 ao 8? Qual é o título que está lá em cima? Alguém está enxergando aí na sua Bíblia? O Aleph, Aleph. Alguém sabe o que é isso? a primeira letra Do alfabeto do alfabeto hebraico. hebraico, sim. Isto. Presta atenção comigo, então. Vamos fazer uma rápida viagem aqui, porque isso aqui tem que ser entendido, porque tem pastor que pergunta, ué, isso aqui é o nome de algum personagem da Bíblia? De algum soldado do rei Davi? De algum herói judeu? Não, não. São as letras do alfabeto hebraico. Vamos lá, me acompanha. Bíblia aberta, Salmo 119. Do versículo 1 ao versículo 8 é um conjunto que representa a primeira letra, o Aleph. Confere? Do verso 9 ao verso 16, outro grupo de 8 traz a letra Bet. Não é a irmã Bet, não. É a letra Bet. Parecida com a irmã Bet, mas não é a irmã Bet. Bet. Do verso 17 ao verso 24, está me acompanhando? Do 17 ao 24, traz o Gimel. Do 25 ao 32 é a letra Dalet. Do 33 ao 40, E, ainda que está com HE, mas é E a pronúncia. Da 41 a 48, Val. Val, é estranho, né? É outra letra do alfabeto hebraico. Do 49 ao 56, Zain. Do 57 ao 64, Het. Do 65 ao 72, Tet. Do 73 ao 80, Iod. Do 81 ao 88, Café. Não é café, não. Tem um pastor sem entender. Meus irmãos, eu encontrei café na Bíblia. Aonde? No Salmo 119. Sério, irmãos? Foi há pouco tempo atrás, numa igreja em Connecticut, Hartford. Ele todo alegre. Ó, por isso que os mineiros são bíblicos. Pensa no povo mineiro, só gosta de café, porque é uma ordenança da Bíblia. Está aqui, no Salmo 119, 81, café. Eu estava lá, irmãos. Eu não sabia onde meter a minha cara. Alguns irmãos caíram na gargalhada, outros ficaram sérios. Aí, como eu ia ter a palavra na noite, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar agora? É o pastor da igreja que falou isso. Claro que eu não fiz isso em público para envergonhá-lo. Aí depois que terminei a ministração, falei, pastor, que descoberta é essa que o senhor fez? É, tem café na Bíblia. Não tem não, meu irmão. Tá aqui, ó. Café, meu irmão. Essa é a letra do alfabeto hebraico. Café. Ele ficou muito sem graça. Mas ninguém me ensinou isso. Por isso eu estou aqui carinhosamente lhe falando. Eu não posso falar isso publicamente, que vai lhe dar vergonha. Vocês entenderam, irmãos? Tem coisas que nós não podemos falar em público para não expor ao servo de Deus. Uma pessoa simples, simples, para pouco estudo, mas fazer esse tipo de afirmação sem conhecimento de causa é bastante arriscado. Concordo comigo? Ainda que eu leia café, eu não posso chegar à conclusão que a Bíblia está dando apoio ao café. Mas tá bom, vamos voltar ao café, não ao café.
que vai do 81 ao 88. Do 89 ao 96 é Lamed. Do 97 ao 104, Men. Do 105 ao 112, Num. Do 113 ao 120, Samek. Samek. Do 121 ao 128, Ain. Do 129 ao 136, P. Do 137 ao 144, Sade. Do 145 ao 152, ó, agora é coffee. Café em português e café em inglês. Estão percebendo? Que negócio sério. Já o outro pastor, encontrei café em inglês. Não, meu irmão. Isso aqui... Mas a Bíblia está brincando com a gente? Não, meu irmão. Esse é o alfabeto hebraico. E as pronúncias são estranhas, claro. Caíram na nossa vida como café em português e café em inglês, coffee. Então, se você ler o pé da letra, dá aquela ideia, né, que é coffee, né? Café em inglês, mas não é. É a letra coffee. Depois do 153 ao 160, Resh. Do 161 ao 168, Shin, que em hebraico se pronuncia Rin. Rin, né? Como nós temos aqui os dois aparelhos chamados Rin, no hebraico a pronúncia correta seria Rin, mas nós em português pronunciamos Shin. Do 169 ao 176, a última letra do alfabeto hebraico, Tal. Conte aí, então, quantas letras contém o alfabeto hebraico? Pelo Salmo 119. Vamos lá. Se alguém consegue descobrir. Quantas letras? Quantas letras? É matemática simples, gente. Não é? 22? Ô, William de Souza, 22. William de Souza é brincadeira, não. É filho de Robson de Souza. É filho de Robson de Souza. Filho, ó, tem um olho desse tamanho, enxerga longe. Visão de alho, William. Parabéns. Quando eu crescer, eu quero aparecer 1% contigo. Só 1%. Ainda não cresci, não, gente. Eu tô no processo. Vou fazer 67 e não cresci. Diz meu filho, pai, só vai crescer aos 70. Estou de acordo contigo. Com os 70 eu cresço. Aí, tá bom, William? Quando eu fazer 70, tu me dá 1% da tua inteligência. Só 1%. Só, não quero mais nada. Não vou roubar o 90% não. Só quero com a permissão do seu pai, né? Se tu tiver casado até lá, pede permissão à sua esposa. Aí me dá 1% da tua inteligência que estou feliz da vida. 22. E o alfabeto hebraico só tem consoantes. Não tem vogais. A, E, I, O, U. E, pastor, como é que é isso? Calma. Se você estiver animado, você vai saber disso lá no bacharel em teologia. E tá perto, gente. Se você se animar, tá perto o bacharel. Será que vou aguentar o senhor, pastor? Mais 2 anos e meio? Se Jesus voltar, no meio do caminho é livramento para você. Se não, eu espero um grupo que esteja conosco, se Deus assim nos permitir, para o bacharel em teologia, né? Porque, como já os irmãos já sabem, nós perdemos, entre aspas, né? Porque os irmãos já fecharam o ciclo, então não temos mais a turma do bacharel em teologia. Então, os futuros candidatos ao bacharelado são vocês, né? São vocês, irmão Robson. Pensou, irmão Robson, fazendo bacharel em teologia? Rapaz, vou ter que tirar o chapéu e abaixar minha cabeça e fazer reverência. Ou e o Kleber? Meu Deus, bacharelando em teologia. William Carvalho. Gente, não estou sonhando, não. Estou crendo pela fé. Irmão João Paulo. Ei, irmão João Paulo está conosco desde lá de trás. Que privilégio, irmão João Paulo. E eu louvo a Deus, o irmão, que o irmão está me aguentando todo esse tempo. E Planejo continuar, pastor. Planejo continuar. tá difícil, mas a gente chega lá juntos, Tá irmão. difícil. É batalha em cima de batalha, mas a gente vai chegar junto, com a graça de Deus. Vai ser outro privilégio, irmão William de Souza, né? Se Deus te der vida, saúde, a gente chegar lá junto, né?
no bacharel. E o Orsino também, gente. O Orsino também veio lá de trás, batalhando como um louco, para lá e para cá, para lá e para cá. Vai, não vai, consigo, não consigo. Tá aqui, chegou até aqui, né, Orsino? Com tanta luta, tanta batalha, tu chegaste até aqui. Cremos, né? Se Deus quiser, vamos continuar. Se Deus assim nos der essa graça, essa alegria, esse Amém. privilégio de ter todos vocês, né? Vai Amém. entrar mais na frente, se não me engano, em 3 a 4 meses, já fui informado, novos alunos de outras escolas para o bacharel. Então, quando vocês chegarem lá no bacharel, né, caso todos tenham esse desejo, vai ser bonito que a gente vai ter uma turma um pouquinho maior. E talvez até 20 alunos no total. Rapaz, aí eu vou ficar feliz da vida e Jesus também, né? Tendo aqui 20 alunos do curso. Já chegamos a ter uma turma de 25 no passado, né? Foi muito bonito para a glória. É difícil, é sacrifício, é suor, mas chega lá na frente, você vai dizer, rapaz, valeu a pena. Vamos avançar? Daqui a pouquinho já estamos aqui fechando nossa aula. Aí já estou arrumadinho, né? Já estou no pacote, na embalagem para ir para o aeroporto. Aí vocês vão orar por mim, né? Aí hoje alguém aqui vai orar por mim, porque eu oro sempre por vocês. Então hoje aqui alguém vai me orar em meu favor nessa minha viagem, né? É uma viagem um pouquinho cansativa, né? Uma viagem de mais de 9 horas, porque eu não vou fazer voo direto. Vou daqui para Nashville, no Tennessee, e aí fico 3 horas no Tennessee. Eu vou chegar no horário de lá 6 horas da manhã, né, por causa do fuso horário. E aí fico 3 horas e tomo um outro voo. E se Deus quiser, chego em Orlando às 10h15 da manhã. Mas vamos fechar aqui o livro do profeta Jeremias. Jeremias. Todos os capítulos, como já falamos, né? Além disso, o livro está escrito na forma de acróstico, segundo o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Todos os capítulos do livro têm 22 versículos, menos o capítulo 3. Olha que interessante, que tem 3 por 22 versículos. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico sucessivamente, começando com a primeira e indo até a última letra. O capítulo 3 está escrito em forma de acróstico também, mas em tercetos, ou seja, em versos conjugados em forma de 3. Este livro é um poema quíntuplo, ou seja, escrito em 5 partes. Cada capítulo é uma parte do poema. Não são partes distintas ou desconectadas, mas ligadas que formam um poema só. O fato de ser escrito em forma de acróstico facilitava a questão de decorar o texto repetido muitas vezes de forma oral. Olha que interessante. Aí temos então as 5 partes, que seriam ao mesmo tempo os 5 poemas, ou os 5 capítulos de Lamentações. Número 1, a miséria e a desolação de Jerusalém. 2, a ira do Senhor. 3, a tristeza de Jeremias. 4, a descrição da batalha final de Jerusalém. 5, oração por Jerusalém. É muito bonito. Se você, nessa semana, tiver um tempinho, é pequenininho, pequenininho, leia o livro de Lamentações, que você vai ver a beleza e o drama que este livro traz da parte do profeta Jeremias. Destaque do livro. Olha os destaques, ou seja, coisas incomuns que só tem no livro de Lamentações. A Septuaginta tem a seguinte introdução ao livro: depois que Jerusalém foi devastada, Jeremias assentou-se para chorar e proferiu essa lamentação sobre ela, dizendo: alguém se lembra o que é a Septuaginta? É a Bíblia que foi traduzida pelos 70 sábios. É, é uma tradução feita por judeus no Alexandria, no Egito.
Eu só sei até aí, pastor. Não vai mais na mente, não. Como é Mas é que. a septa. Ela foi Não, traduzida em grego. o irmão. Foi Ah, traduzida em mas tá grego. faltando agora um pedacinho para fechar. Só para fechar. Eita, já foi, Meu Deus no... do céu. já foi 90%. Não, irmão João tem um dom. Isso é um dom, gente. Isso aí é dom. Ele consegue falar 90% da resposta, mas não consegue fechar 10%. Isso é dom, sabia? Isso é dom. Foi traduzida em grego, Mas né? tá faltando uns 10%, um pedacinho. Meu Deus do céu. Tá tudo Vai certo. faltar, vai faltar Não, então, pastor. o irmão tá 100%. Não, o irmão tá 90% correto. E Só olha que deixou. quando eles traduziram a Septuaginta, fizeram a Septuaginta, todos os que traduziram foram todos separados e todos eles escreveram a mesma coisa. Parece que foi até um milagre de Deus, Grelino, não? Parece não, foi um milagre, sem Foi um dúvida milagre. nenhuma. Uhum. Ó, o irmão João Paulo é dizimista. Você sabe aquele dizimista? Porque ele falou 90% e segurou 10%. Ele segurou os 10%. Gente, dizimista é assim. Quem é dizimista fiel, ele é fiel. Ele segura os 10% e só joga 90%. É o que ele fez agora. Não, os 10% eu deixo com Deus e os 90% são meus. Não. Então, irmão, agora eu vou te dar os 10%. Tudo que o irmão falou está 90% correto. E os 10%? É a tradução do texto hebraico-aramaico para o grego koine. Ah, Estes são os eu dez falei por grego, cento. se não falei koiné, né? Ah, porque o irmão é dizimista, segurou os 10%. Entenderam? Então, repito, a Septuaginta é a tradução do texto do Antigo Testamento, do hebraico-aramaico, para o grego koine. E realmente foi um milagre, porque foram 72 escribas separados, e quando eles fizeram a tradução, cada um no seu canto, e quando eles se juntaram para montar o texto, estava exatamente tudo igualzinho. Isso é impossível, humanamente falando. Mas não para o nosso Deus, que realizou mais um milagre no que diz respeito à unidade do seu glorioso livro, a Bíblia Sagrada. Jeremias profetizou durante 40 anos a destruição de Judá e Jerusalém. Por fim, teve a oportunidade de ser uma testemunha ocular de tudo aquilo que havia profetizado. De todos os profetas maiores, Jeremias foi o único, anote, que viveu como testemunha ocular de grande parte de suas profecias. Isaías não foi testemunha ocular, ele não acompanhou o cumprimento de suas profecias, né? Porque foi uma linha de tempo muito extensa na história, então não teria como Isaías, não é, viver o cumprimento das profecias que ele mesmo entregara, nem tampouco Ezequiel e nem tampouco Daniel. Interessante, né? Isaías, Ezequiel e Daniel profetizaram numa linha de tempo muito extensa, de sorte que as suas profecias estavam, poucas delas, limitadas ao tempo da própria existência dele na face da terra. Já tudo quanto Jeremias profetizou, bum, ele viveu, ele experimentou, ele foi testemunha ocular. Muito interessante isso, né? Engraçado, né, pastor, que o único que menciona Jeremias, nem Ezequiel não mencionou Jeremias. O único que mencionou Jeremias foi Daniel quando ele orou pelo povo, fez lamentação pelo povo, né? E pediu perdão a Deus pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Yeah. E Deus respondeu a oração dele, porque ele se propôs no coração dele a saber o que estava escrito no livro da lei. Veja bem que O que estava interessante escrito na profecia dos 70 anos, né? a importância que tem o livro do profeta Jeremias para os judeus, que também deveria ter para nós, né? Porque é um exemplo de referência no que diz respeito à fidelidade do nosso Deus. Ajudou a incutir no povo judeu um grande amor por Jerusalém e estimulou o caráter sagrado da cidade. Interessantíssimo livro do profeta Jeremias. Vamos dar também uma introduçãozinha, né? No próximo livro, Ezequiel.
O nome Ezequiel significa Deus fortificará. A ideia era mostrar esperança depois do cativeiro. Ezequiel era profeta e sacerdote também. Olha só, dos 5 profetas maiores, Ezequiel foi o mais privilegiado por causa das suas responsabilidades. Privilégio não quer dizer que uma pessoa seja melhor do que a outra, mas privilégio fala de nível ou níveis de responsabilidade. Então, além de profeta, ele era também um sacerdote. Era casado, mas sua esposa morreu em 590 a.C. Ficou viúvo, lá em Ezequiel 24, 15 e 18. Olha que coisa estranha, gente. Ele foi proibido de chorar e se lamentar. Mas quem deu essa proibição? Deus. Vai entender um negócio desse? Quando você lê lá na frente, você vai compreender que Deus exigiu uma demonstração simbólica da tristeza que Deus tinha pela nação corrompida pelo pecado. Daí, ó, morreu a tua mulher. Que loucura, né? O camarada com o peito doendo para chorar a morte da amada esposa e não pôde. Tem umas coisas estranhas, né, irmãos? Vamos aqui apenas rapidamente lembrar relativa aos profetas, maiores e menores. Isaías. Nós não falamos, porque é muito extenso para falar detalhes. Mas tem uma coisa super, mas estranha demais no ministério do profeta Isaías. Está bem no comecinho do livro. Alguém se lembra? Super estranha. Muito estranha. Alguém se lembra? Capítulo 6, né? Capítulo 6 de Isaías. Não, Onde ele fala do querubim. não, não, não. Tem outro mais estranho ainda. É que Ih, ele andou nu, pastor. hein? Ele andou nu, falou, fala que ele Andou, andou nu. andou com bumbum, profetizou com bumbum descoberto 3 anos e meio. Imagina. Já pensou? Tá lá, com todo respeito, irmão João Paulo. Com todo respeito, irmão João Paulo. Deus levanta o irmão João Paulo como profeta. Aí diz o Senhor, assim diz o Senhor Jeová: profetizarás no meio desta nação ingrata, desta nação pervertida, desta nação que se oculta na minha presença. Por causa disso eu vou desnudar os pecados dessa nação. Profetizarás com a parte de trás desnudada. Rapaz! E agora? Como é que vai ser? É, Como é que o profeta João Paulo vai sair dessa? se Ordem de ele, Deus. se ele entrasse na igreja legalista no dia de hoje, Ah, não, irmão, a acho que gente chutava ele. chutava com força, sendo na patada. Pensou, tá o profeta de Deus entrar com o bumbum descoberto. Pensa bem, que cena estranha, né? Bumbum descoberto. A Tem parte igreja, tem igreja que você não pode usar babo. tá por aí. Imagina um camarada de bumbum descoberto. Que indecente, que falta de pudor, que atentado, que doido é esse? E dizer que ele era um endemoniado. É o que disseram de. Não disseram que ele era um endemoniado, mas entenderam que ele era um louco, né? É normal uma pessoa profetizar 3 anos com o bumbum descoberto? Não. Claro que não. Uma coisa. Outra coisa estranha que também envolveu a vida dos profetas, profeta Oséias, todo lembrado? Outra coisa doida, doida, totalmente doida. Quem se lembra? Deus mandou ele casar com uma prostituta. Isso não é uma coisa doida? Foi, casou com a prostituta, gerou um filho. Ó, olha a loucura. Depois que gerou um filho, a prostituta o abandona, ela se envolve com vários amantes. Aí Deus fala: vai lá e busca ela de volta. Hã? Busca de volta. Gente, vamos parar para pensar. Humanamente, nós nunca faríamos isso. Ou eu estou errado? Mesmo que Deus, com todo respeito, me falasse: vai lá, casa com uma prostituta. Opa, tá esquisito agora. Eu ia obedecer meio assim, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí depois tudo bem, casei. Me gera filhos. Depois a mulher me abandona. Se envolve com vários amantes. Aí Deus me dá a ordem. Vai lá, volta e pega ela de volta. Aí eu dizer, agora não. Agora, aí eu ia, falando sério, irmãos, eu ia desobedecer a Deus. Deus tem misericórdia de mim.
Eu ia desobedecer. Não, peraí. Já me casei com a prostituta. Já gerei filhos através dela. A mulher me abandonou, se envolveu com o amante. E agora, tu queres que eu vá lá e traga ela de volta? Gente, tem umas coisas doidas sobre os profetas que a gente vai aprender aqui em sala de aula que são até questionáveis dentro dos nossos atuais padrões de ética e de fé. Mas eram tudo simbolismos de Deus em relação à sua tristeza, à sua angústia, né, à sua decepção pelo pecado e pela idolatria da nação de Israel e de Judá. E aprendemos lições tremendas estudando a fundo cada um dos aspectos desses diferenciados profetas. Vamos fechar aqui, né, até o ponto 4. O ponto 4 já são 22 horas, hora da costa leste dos Estados Unidos, são 19 horas aqui na hora do Pacífico, São Francisco, Califórnia. Você está ligado com a nossa aula de profetas maiores, Academia Bíblica Bereia, nesta segunda-feira, 23 de março, diretamente de São Francisco, Califórnia, do outro lado dos Estados Unidos da América. Ó, aqui está claro, estou vendo aqui a janela ali, a luz do sol com toda a força, né? Aí já deve estar escurão, né? Já deve estar com estrela e tudo, né? Mas aqui, o sol vai baixar depois das 8. E olhe lá, e olhe lá. Vamos lá. Data. Antes mesmo de iniciar seu ministério sacerdotal em Judá, ele foi levado com 30 anos para a Babilônia, na segunda leva de cativos, em 597 a.C. Houve 3 deportações e esta é relatada em 2 de Reis 24, 11 e 18. Por isso podemos saber que ele já estava na Babilônia 11 anos antes da queda de Jerusalém. O livro foi escrito no período entre 593 e 571 a.C. Profetizou 25 anos depois do seu próprio cativeiro e 14 anos depois da conquista de Jerusalém, portanto, até abril de 571 a.C., de acordo com Ezequiel 41. Ele começou seu ministério na Babilônia no 5º ano do cativeiro de Jeoiaquim. Cuidado, tem Joaquim e Jeoiaquim. Ezequiel 1:2, provavelmente com a idade de 30 anos. Nós fechamos aqui, né? Caráter. Era um homem com amplos conhecimentos, não somente das tradições nacionais, mas também dos internacionais e da história geral. Sua familiaridade com tópicos gerais da cultura, desde a construção de navios até a literatura, é igualmente espantosa. Era dotado de um intelecto poderoso e tinha uma capacidade de compreender questões de amplo alcance, lidando com elas por meio de imagens grandiosas e impressionantes. Seu estilo é muitas vezes impessoal, mas em alguns trechos é apaixonado e bastante transparente. Então nós nos detemos, paramos por aqui, né? A próxima aula já será o dia 30, isto mesmo, o último dia do mês de abril, rapaz. Abril não, de março, desculpe, o penúltimo dia de março. Na minha cabeça estamos em abril, então o penúltimo dia do mês de março, teremos então a nossa terceira aula. Anote aí, então paramos no ponto 4.5, né? Item 4.5, aspectos históricos. Então este ponto daremos continuação na próxima segunda-feira, dia 30 de março. Irmão João Paulo, rapidinho, já que estamos aqui no ar. Próximo domingo de manhã, o irmão tem algum compromisso? Além do seu culto? De manhã? É. Que horas? Ou seu culto é à noite? Não, culto à noite. Maravilha! Quero lhe convidar a estarmos com a pastora Maíse na igreja que ela está dando uma colaboração lá. Ela me convidou já há mais de 3 meses e eu estarei ministrando Uhum. na International Drive.
Lá International Drive. a gente entra em contato, né, ali perto da minha casa mesmo, então uns 15, 20 minutos. Aham, Entendeu? Se o irmão puder me dar a alegria da sua companhia, vai ser uma bênção. Minha esposa iria conosco. aham. Eu só tenho que ver com a minha esposa primeiro, pra ver se ela vai. Pra ver se não tem alguma coisa marcada, porque ela tinha falado que tinha que fazer alguma coisa. Não sei se não vão fazer. Converse com Mas ela, converse com ela. eu te deixo saber, com certeza. Se der certo, encaixamos, né? E na parte da. Amém. E em seguida eu vou para Tampa, né? Porque eu fui convidado a pregar numa igreja hispana em Tampa. Oh, No mesmo dia? no mesmo dia, às 3h30 em 3h30 da tarde. Rapaz. Orsino, eu vou estar com o pastor Ezequias, tá sabendo, Orsino? Tô sabendo agora, vou aparecer lá, hein? Eu vou estar lá com o pastor Ezequias, ele nos convidou, estaremos falando uma mensagem de escatologia para os dias atuais. Aonde que o irmão tá? Irmão Orsino está em Tampa. Ah, tá em Tampa? Está em Olha, eu pensei que Tampa. todo mundo que vivia longe. Não, não, não. O irmão João Paulo é de Rain City, né? Irmão Kansas Orsino é City. de Tampa. O irmão William também é da Flórida, né? Tá... Esqueci o nome da cidade do William Carvalho, mas é ali próximo a Tampa. Eu tô em Trinity, parte de Trinity. Newport Ridge. Isso. Já vi no mapa. Só o irmão Robson, o William de Souza e o Kleber estão lá em Riba, na terra da geladeira. Estão lá em Nossa, por isso que tá usando Massachusetts. brusa aí. Pô, tô Meu vendo. Deus. Mas a gente então conversa, irmão João Paulo. A gente entra em Aham, contato durante esses dias. Se encaixar para a gente ir no próximo domingo, vai ser bom. Convidá-lo a Tampa, eu já fico meio sem jeito, porque o irmão tem os seus compromissos na sua igreja, né? Mas seria fantástico, né? É uma igreja hispana. Sua esposa ia gostar aham. demais. Ah, não, tipo assim, pra ir no mesmo dia fica muito pesado, né? Fica por Aí não dá causa, não. é por causa da sua tropa. A sua tropa é Aham. grande. Aí não dá não. Irmão João tem o privilégio de ser papai de cinco, gente. Papai de cinco. Glória a Deus. Eu sou papai de um que vale por quatro. E já vem Gente, mais um no caminho. se Jesus não abençoar mais tarde com mais três, né? Meu Deus do céu, não posso. Tudo é possível, Agora, tudo é possível para aquele que crê. Vocês são jovens, graças a Deus, tem a bênção de Deus, né? Crescer, frutificar e encher a terra. Isso agrada o coração de Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela aula de hoje. Muito obrigado, amém. irmão Orsino, irmão Kleber. Ei, barba bonita, irmão Kleber. Sua esposa cuida dessa barba também. Não me diga que ela não cuida, porque eu sei que ela cuida. É os irmãos e ela, né? É um trabalho combinado. William Carvalho, obrigado pelo carinho, pelo esforço, né? E orando para que Deus liberte esse seu vídeo aí que tá oprimido por enquanto. Por enquanto, né? Mas ele vai ficar liberado. William de Eu aceito Souza. doação de câmeras. Doação de câmeras, né? Então vamos lá, vamos trabalhar com uma doação de câmeras para o nosso irmão William Carvalho, ou de laptop, né? Para melhorar a situação. William de Ou isso. Souza, Deus abençoe, brigadão pela presença, pelo esforço, pela participação. Irmão Robson, é sempre uma alegria estar com esse homem de Deus, não é? Porque ele é o homem do penteado mais discreto que eu já conheci na minha vida, né? Ele tem me inspirado a ter esse penteado que eu tenho hoje. Irmão João Paulo, por gentileza, abrindo o seu áudio, o irmão vai estar despedindo-nos com a palavra de oração e também aproveitando. Olha o sorriso do irmão Robson, meu Deus, eu nunca vou ter isso. É só dele mesmo. Muito obrigado a todos vocês, Deus os abençoe. A irmã Mary hoje não pôde estar presente, vamos nos lembrar dela nas nossas orações, né, para que Deus a restaure. Ela teve um mal súbito, teve um mal-estar. Irmão João Paulo estará nos despedindo e também pedindo a bênção de Deus pela nossa viagem de regresso a Orlando, né, que eu já dentro de 45 minutos tenho que estar no aeroporto. 45, 50 Glória a minutos Deus. tenho que estar no aeroporto para que amanhã às 10 da manhã já esteja chegando, né, nessa cidade quente que vou começar a chorar a partir do mês que vem em Orlando, né? Porque tá, irmão João Paulo está prometendo um verãozão para arrebentar. Tá, eu acho que esse ano vai ter bem o calor. Bem para arrebentar, mas que Deus tenha misericórdia e nos dê a graça para aguentar todas essas situações. Irmão João Paulo, por favor, nos levando a Amém. Deus uma palavra de oração e nos despedindo. Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, neste momento, Pai, queremos te agradecer, Pai, pela vida do nosso pastor Prestes. Queremos agradecer, Pai, pela vida de todos os irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, nessa aula. E também, Senhor, aqueles que não puderam participar no dia de hoje. Senhor Aleluia. amado, toma, Senhor, cada um deles em tuas mãos, ó Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos, Senhor.
e toma a vida do nosso pastor em tuas mãos, ó Pai. Protege ele, Pai amado, nessa viagem que ele vai fazer agora, Senhor, de 9 horas de avião. Senhor, protege, Pai, cuida, Senhor, acampa os teus anjos, Senhor, ao redor da vida dele e ao Aleluia. redor do Glória a avião Deus. dele, Pai. Senhor amado, nós pedimos neste momento, Senhor, por essa escola, Senhor, que essa escola nunca, Senhor, venha desfalecer dos seus Em alunos, nome de Senhor. Jesus. E venha acrescentar muito mais, Senhor, nessa escola, Senhor, que está sendo de bênção na minha vida, está sendo de bênção na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Pai amado, Pai bendito, dá, Senhor, clareza. Dá clareza, Senhor amado, na mente do nosso pastor Prestes, Senhor. Dá, Senhor, Pai amado, mais inteligência e mais sabedoria para ele, Senhor, para poder ensinar, Pai, aquilo que o Senhor ensinou o teu servo através do teu Aleluia. Espírito para a nossa vida, Senhor. Nós oramos, agradecemos ao Senhor por essa aula maravilhosa e obrigado, Senhor, por o Senhor sempre estar ensinando para nós os mistérios da tua palavra, Senhor amado. Em nome de Jesus te oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Não, Amém. não vai embora correndo, não. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Disciplina, Seriedade, 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 compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, disciplina, Seriedade, compromisso, seriedade, seriedade, compromisso, disciplina. disciplina. É É necessário que ele necessário que ele cresça cresça e que eu e que eu diminua. diminua. É que eu É necessário diminua, necessário que que ele ele cresça cresça e e que eu eu diminua. que eu diminua. É diminua. Necessário necessário que que ele ele cresça cresça e que e eu eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A A honra, a honra e a glória glória. e o poder. Glória a Aleluia. Deus. Ó, Amém. beijão no coração de vocês. Vejo vocês na próxima segunda-feira, 30 de março. Já vou estar em casa, gente. Já vou estar em casa. Já vou estar em outro cenário. Deus os abençoe. Muito obrigado pelo Amém. Fica carinho. com Deus. Seja Você que abençoado Amém. todo já mundo. fez Em o nome de pagamento Jesus. do mês, obrigado. Se você ainda não fez, ó, até o dia 31. Depois do dia Amém. 31, a multinha de 10. Muito obrigado. Deus os Fica com abençoe em Deus todo nome de mundo. Jesus. A paz Em do Senhor nome de para todos. Bom Jesus. descanso.